A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, meu irmão. A alegria nossa de podermos mais uma vez sermos conectados por este veículo, por esta tecnologia, onde nós vamos juntos observando a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus e recebendo de Deus e do Espírito Santo a orientação para as nossas vidas. Nós que já estamos hoje no segundo dia do lockdown em que nosso estado está vivendo, nós devemos ter todo o cuidado à medida em que tantas pessoas vão sendo contaminadas, mas como já disse mesmo o general da ação do Ministério da Saúde, é muito triste saber que tantas divulgações que são feitas só são divulgadas as notícias ruins. Mas como é bom a gente saber agora e poder observar que mais de 50% das pessoas que foram contaminadas já foram recuperadas e elas estão muito bem agora no ambiente da sua casa. Há muitos que ainda estão em processo de recuperação e lutando com a força desta epidemia. Infelizmente, há tantos que perderam os seus entes queridos e com estes e com estas famílias nós nos solidarizamos e expressamos o desejo, e não apenas o desejo, mas as nossas orações para que o Senhor esteja confortando e guardando os nossos corações. Sobretudo, como é importante que nós estejamos guiados e orientados segundo a vontade do nosso Deus. Vamos continuar então, como servos do Senhor, orando todos os dias, invocando o nome do Senhor e não perdendo o foco do propósito de Deus para que nós vivamos e vivamos como servos do Senhor. E servos do Senhor recebem desafios, recebem orientação, recebem força, mas dependerá daquilo que verdadeiramente alimenta o nosso coração. Você já deve ter decorado, e eu gostaria que você conhecesse verdadeiramente de cor o que está escrito em Provérbios, capítulo número 23, no versículo de número 7. A palavra de Deus diz em Provérbios 23, 7, de que assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Ou seja, o que a palavra de Deus está nos dizendo é de que aquilo que nós cultivamos no nosso coração, na nossa mente, aquilo que nós cultivamos interiormente, aquilo que nós cultivamos dentro de nós, é assim que nós verdadeiramente somos. Aquilo que o homem pensa, assim ele é. E é exatamente por isso que o Senhor queria, dando orientações a Josué, em Josué capítulo de número 1, quando Josué estava recebendo a missão de conduzir o povo de Israel, o Senhor lhe diz no texto que este sim é tão conhecido de todos nós. E a palavra de Deus em Josué capítulo 1, no verso 1, diz que sucedeu que depois da morte de Moisés, o servo do Senhor, que falou Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, o meu servo, é morto. Dispõe-te agora e passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do teu pé, ou do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio Eufrates, todas as terras dos heteus, até o mar grande para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Seja forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Tão somente seja forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo a lei que o meu servo Moisés te ordenou.
Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Seja forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo. Diz o Senhor, ou disse o Senhor a Josué: eu, o Senhor teu Deus, sou contigo. Deus tem um propósito maravilhoso com a vida de cada um de nós, e ainda que nós estejamos inseridos neste processo, deixe-me dizer aqui, ouve bem pertinho de mim agora, como seu pastor, eu não estou falando a vocês apenas a teoria, e daqui a pouco você vai verificar do que é que eu estou me referindo, ou a que estou me referindo. Eu não estou me referindo apenas a uma questão de ensinamento, ainda que, sendo o ensinamento da palavra de Deus, já deveria e poderia ser suficiente para que nós pudéssemos abraçar e receber completamente. A palavra de Deus, que eu mencionei ainda há pouco, diz que assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Nós estamos juntos com todos vocês, estamos na mesma posição, estamos em semelhante luta e dificuldade, procurando e enfrentando todos os embates que possam surgir. O Senhor Deus jamais permitiria e faria alguma coisa que fosse verdadeiramente para o mal do seu povo. É Ele quem guarda o seu povo, é Ele quem nos protege, é Ele quem nos dirige. E a palavra de Deus ainda nos diz de que o que o Senhor tem planejado de bom para mim e para você, nem olhos viram e nem ouvidos ouviram. É em Jeremias 29, no verso 11, que a palavra de Deus diz que o Senhor declara conhecer os pensamentos que tem a respeito da gente, pensamentos de paz e não de mal, para dar um futuro e uma esperança. O apóstolo Paulo nos diz que Deus é capaz de fazer muito mais por nós do que nós jamais poderíamos ou seríamos capazes de imaginar ou de pedir. Está em Efésios capítulo 2, no verso 30. O Senhor nos fez a sua imagem e a sua semelhança, e vendo Deus Criador, Ele nos fez ser criativos também. Nessa criatividade, Ele nos deu capacidade de imaginar. Então, imagine o que Deus pode fazer por mim e por você. Mas como falei ainda há pouco, em Provérbios capítulo 23, no verso 7, assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Você não vai conseguir imaginar, você não vai conseguir pensar, não vai conseguir pedir, não vai conseguir orar, não vai conseguir crer que Deus é capaz e que Deus está perto de você e de que Deus está aí com você para te ajudar, se os pensamentos cultivados em seu coração continuarem nas fontes em que, na maioria das vezes, acabam acontecendo. Mesmo que possamos nos maravilhar com a imaginação humana, ainda assim, nós não somos capazes de imaginar o tanto que Deus tem planejado para nós, para mim e para você. O Senhor está contigo. Mas se você, por causa de uma situação ou outra, não consegue vislumbrar isso, não consegue nem imaginar isso, consegue às vezes ouvir uma voz que fala dentro de você dizendo: o Senhor é contigo. Mas essa voz vai sendo embrulhada, emaranhada, vai sendo sufocada. Ah, meu irmão,
Nós, quando olhamos o texto em que o Senhor fala para Josué, e por que Deus está dizendo: Josué, seja forte e seja corajoso, eu estarei contigo. Olha, Josué, eu vou fazer cumprir uma grande obra através da sua vida. Eu vou atravessar todas as lutas, eu vou atravessar todos os problemas junto com você. A grande dificuldade é porque ao longo dessas últimas semanas, ainda muito mais fortemente do que normalmente acontece, e como é impressionante o que isto está fazendo. Meu irmão, minha irmã, adolescente, jovem, criança, você envolvido neste ambiente em que precisa ficar em casa, assistir aulas pela internet, compartilhar com pessoas, não ter muito o que fazer e nem poder sair, e agora, a partir de ontem, ainda mais restrita a liberdade para estas questões. Há uma pressão sobre você e sobre mim para que nós duvidemos. Porque exatamente dentro da dúvida é que vai haver uma pressão para que você não consiga crer. Há uma nuvem espessa de pesar, de dor, de tristeza. E quando acabamos sendo pressionados, porque se acordamos de manhã e por alguma razão se liga a televisão para assistir algum noticiário, em quase todos eles o que se ouve é: aumentou a quantidade de pessoas contaminadas, aumentou a quantidade de pessoas que morreram, agora o país está numa posição tal, e posição Y, e posição essa, posição aquela, o nosso país está pior do que o país fulano de tal, o Brasil não terá condições. Há quem projete de que, na verdade, não são 117 mil pessoas contaminadas, já são mais de 1 milhão de pessoas contaminadas. Por que as pessoas querem e desejam criar este pavor e este medo? Qual a necessidade disso? Nós precisamos ter e ser alertados do cuidado, sim, mas o medo, a dúvida, a insegurança, a solidão podem atrapalhar a verdadeira atitude que Deus quer ver no seu, no meu, no nosso coração. O Senhor diz: Josué, tão somente seja forte e corajoso. Tão somente seja forte e corajoso. Tão somente seja forte e corajoso. Duvido que tal coisa vá acontecer. Dificilmente tal coisa será conseguida. Impossível tal coisa ser realizada. Assim, algumas vezes nós ouvimos da impossibilidade de que a própria Iboa pudesse experimentar não apenas os milagres que o Senhor Deus já tem feito no meio dela, mas as vitórias e as lutas pelas quais ela já passou e enfrentou desde o seu nascimento em 2010. O Senhor tem sido fiel e feito com que a sua igreja continue caminhando e vencendo cada um dos obstáculos. Mas quando ainda num pequeno número de pessoas nós tínhamos o obstáculo do desejo agora de tentar realizar a compra daqueles 3 lotes de propriedades para a igreja, nós ouvimos algumas pessoas dizendo: isso não será possível, não tem como, isso é muito difícil, não devemos fazer isso, por aquilo outro. Mas o Senhor tinha nos dado uma visão, e uma visão completa daquilo que Ele queria fazer. Josué tinha uma missão para substituir um dos líderes mais proeminentes e mais estudados, inclusive por causa da sua capacidade de liderar e de conduzir quase 2 milhões de pessoas a pé, caminhando pelo deserto, em busca do objetivo que o Senhor Deus tinha lhe dito cumpriria.
Moisés liderou uma quantidade de pessoas muito grande para caminhar pelo deserto com os obstáculos, travessia do mar, montanha, perseguição, rebeldia, dificuldade, guerras. Sempre o Senhor esteve com o seu povo e isto não mudou. Deus continua com os seus e requer de mim e de você que nós não deixemos que qualquer dúvida, medo ou insegurança, muito menos o sentimento de solidão, faça com que a gente imagine que não será possível atravessar essa pandemia sem uma perda muito grande. Eu disse que ia compartilhar com vocês e preciso dizer, faz pouco mais de 12 dias que a minha esposa também teve todos os sintomas, precisou fazer tomografia, ela precisou tomar azitromicina, ela precisou tomar a hidroxicloroquina, ela ficou em casa cansada e com a luta, mas nós continuamos caminhando na oração, dependentes, confiando no Senhor e procedendo da maneira que precisa ter, sem nenhum medo de que qualquer coisa atrapalharia o processo de Deus. Graças a Deus, Eliane já está podendo fazer todas as suas atividades, está feliz e de volta às suas atividades, porque o Senhor tem sido fiel com o seu povo, porque o Senhor tem nos guardado. Mas sabe, quando nós podemos imaginar, e quando eu disse de que você não está numa luta sozinho aí na sua casa, e quando você não está numa luta sozinho nesta cidade, ou na sua cidade onde você está, porque isso não está acontecendo apenas em São Luís, é no mundo inteiro. Nós todos estamos enfrentando isso. Como se não bastasse, quando Eliane estava saindo agora no domingo, quando você participou comigo e eu estava pregando no culto da noite com os irmãos. Irmãos, já estava iniciando e eu podia sentir e imaginar o que é que estava vindo. Estava iniciando mais uma daquelas lutas das cólicas renais, com um cálculo renal a caminho. A luta se deu do domingo, na segunda, na terça. Ontem durante o dia foi terrível, e como foi terrível, e tudo podia imaginar, você podia imaginar. Não, você não pode imaginar. Se você nunca passou sobre cálculo renal, não sabe. Mas aqueles que já passaram sabem o que é que eu estou dizendo. Mas louvado seja o nome do Senhor Deus, porque ontem à noitinha, quando já estava anoitecido, o Senhor fez o milagre. E o cálculo renal de 1 centímetro de comprimento, o Senhor Deus fez com que fosse expelido. E dizem os urologistas de que, em média, até 0,6 ou 6 milímetros é mais fácil ou é comum de serem expelidos, mas 1 centímetro é necessariamente ou é inevitavelmente a cirurgia. Mas o Senhor Deus foi maravilhoso. Na tarde de ontem, eu dou graças a Deus porque o irmão Carlos Magno ligou para mim e estávamos conversando. Eu não disse nada a ele, mas disse ao Senhor, e o Senhor tocou o coração dele e ele começou a orar e orou por mim. Quando foi meia hora ou quase 1 hora depois, não mais do que isso, eu estava ligando para ele e nós estávamos orando e chorando juntos, agradecendo a Deus, porque o Senhor Deus é fiel com os seus que creem. Não deixe a dúvida tomar conta do seu coração. Não deixe o medo tomar conta do seu coração. Não deixe a insegurança tomar conta do seu coração. Não deixe a solidão tomar conta do seu coração, porque o Senhor continua assentado no seu alto e sublime trono, e o Senhor continua presente na minha casa, na sua casa, na nossa casa. O Senhor continua sendo o pastor do seu povo. O Senhor continua sendo o seu pastor, o meu pastor. O Senhor continua velando pelos seus. Mas sabem, queridos, assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Quando você liga de manhã e ouve lockdown,
morte, contaminação, propagação, falta de equipamento, falta de medicamento, corrupção, desvio de dinheiro, desengano, descaso, complicado. Há um sentimento que vai envolvendo o seu coração e o meu, se nós não debruçarmos no Senhor, se nós não buscarmos no Senhor. E é abrindo a palavra do Senhor que nós vamos receber a orientação adequada. Em primeiro lugar, para evitar a dúvida, o medo, a insegurança e a solidão, você precisa observar e parar ou não deixar que seu coração seja levado a comparar. Não compare seu país com nenhum outro país, porque não há nenhum outro país igual ao Brasil. Pode uma circunstância ser parecida, mas outra não será. Não compare o Brasil, não compare sua família, não compare sua vida, não compare sua condição, não compare sua história. Não compare você com outras pessoas para imaginar se deve crer em Deus ou não. Leia a palavra de Deus. E é na palavra de Deus que você encontrará a fé apropriada, porque o Senhor, pelo Espírito Santo, gera fé em você e em mim. O Senhor gera fé em você e em mim quando nós meditamos na palavra. É por isso que o Senhor Deus diz: Josué, não te desvies nem para a direita nem para a esquerda da minha palavra. Quando você se compara com outras pessoas, você estará suscetível à dúvida, à insegurança, ao medo e à solidão. Mas há um outro aspecto que pode fazer com que você também seja suscetível a estas 4 situações que podem minar o seu coração. É quando você lembra de ocasiões ou de situações que você conclui ou imagina de que não foram concretizadas. Quando você lembra de situações que foram fracassadas. Quando você lembra de campanhas de oração que você fez e desistiu no meio do caminho ou em algum momento, mas achou que não deu resultado. Quando você achou que a tal palavra que você confiou, que alguém te disse, acabou não se cumprindo. Mas o Senhor nunca deixou de zelar por sua palavra. Deus nunca deixou de cumprir a sua palavra. Quando nós ficamos lembrando coisas ruins, quando nós ficamos lembrando de situações de outras pessoas que já aconteceram, que morreram, que partiram, isso fará mal ao seu coração. Alimenta seu coração com louvores a Deus. Alimenta sua mente com o ensinamento da palavra de Deus. Alimenta sua vida com a voz do Espírito Santo de Deus. Acredite. Deus cumpre as suas promessas. Ele prometeu cuidar de Josué e cuidou. Ele prometeu conduzir Josué e dar a ele todo o espaço onde a planta dos seus pés pisassem. E ele assim fez. O Senhor está com você em sua casa. O Senhor está com você em sua vida. O Senhor está com você. Cada um de vocês que estão me assistindo e participando agora, ouça essa voz de Deus, não minha, mas a voz do Espírito Santo de Deus que diz a você: eu estou contigo, não temas, eu estou contigo, não fique inseguro, eu estou contigo, não te desanimes, seja forte e seja corajoso, confia no Senhor. É no capítulo 1 que lemos, no verso de número 3, em que o Senhor Deus diz: cada lugar que você pisar o seu pé, eu te darei, Josué. O Senhor, no verso 5, prometeu força, e ele cumpriu, ele foi forte, deu orientações, houve momentos, e quando nós lemos o livro de Josué, nós vemos que a palavra de Deus registra de que houve um momento em que o Senhor Deus diz: olha, há necessidade de santificar o povo. E há às vezes necessidade de santificar o povo, mas o Senhor nunca faltou com a força. O Senhor manda fazer e ele vai junto.
Ele dá força, ele alimenta, ele sustenta, ele provê. O Senhor prometeu que Josué conseguiria atravessar, e ainda tinha que atravessar o Jordão, ainda tinha que chegar do outro lado, ainda haviam povos, cidades que precisariam ser vencidas para o cumprimento do que o Senhor Deus planejou. Deus prometeu e cumpriu. Deus prometeu força e cumpriu. Deus prometeu apoio e cumpriu. É por isso que o Senhor criou a igreja, e nós como igreja estamos, e muito em breve você já vai saber, porque nós estamos vendo de como podemos fazer uma ação de forma que vamos caminhar ajudando e socorrendo uns aos outros, não só para o apoio, suporte espiritual e emocional, mas também de que maneira nós podemos ajudar uns aos outros, para que outras pessoas que porventura sejam contaminadas, não sejam contaminadas na sua fé, na sua alma, porque, como diz o apóstolo Paulo, ainda que o homem exterior se corrompa, contudo o interior se renova dia após dia. Você pode vir a ser contaminado e deverá vir a ser contaminado para criar anticorpos com o Covid-19. Não tenha medo. Creia que Deus te fará atravessar e vencer. Apoie-se totalmente em Deus. Leia as notícias pela internet uma vez no dia, no máximo 2. Assista um noticiário, 1 ou 2 no máximo, procurando as notícias para saber, mas desenvolva outras atividades, principalmente de conviver, de compartilhar, de experimentar com Deus. Fale com Deus. O Senhor, apoie-se em Deus. Tenha no Senhor o suporte necessário de que você verdadeiramente precisa. Ninguém poderá te resistir. Nenhum homem poderá permanecer diante de você todos os dias da sua vida. Assim como eu fui com Moisés, eu serei com você, Josué. Assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. E você pode colocar o seu nome aqui. Sabe como você pode fazer sua família experimentar? E se você é marido e pai, você deve reunir sua família. Coloque a mão sobre a cabeça da sua esposa, coloque a mão sobre a cabeça de cada um dos seus filhos. Ore e ministre sobre eles a imunidade, a força do Senhor, o cuidado de Deus. Interceda, dobre seu joelho. Seja o sacerdote verdadeiro. Você foi acometido da Covid-19 e não pode fazer isso. Saiba que a Covid não impedirá a sua autoridade espiritual, porque o Senhor Jesus, na cruz do Calvário, com os cravos e a coroa de espinho, o Senhor ainda disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus estando na cruz e ainda dilacerado, o Senhor estando humilhado, o Senhor estando sendo escárnio por causa do seu pecado, do meu pecado, isto não evitou e não retirou a autoridade espiritual. Você é pai, está com Covid, mas a autoridade espiritual de Deus continua em você e você pode orar para abençoar sua família e a você mesmo. Não há o pai, não há o marido, por alguma razão, não está em casa, não está trabalhando, está viajando, ou não está em casa porque é só a mãe e os filhos. Você, mãe, tem autoridade espiritual sobre seus filhos, impõe a mão sobre os seus filhos e ora sobre eles. Só você, filho, crente em Jesus, servo do Senhor em sua casa, convida-os da sua família e ore sobre eles, põe a sua mão sobre a cabeça deles com a autoridade do Senhor e ore sobre eles. Seja forte e corajoso, o Senhor é contigo. Use, não repita apenas jargões, use a direção do Espírito Santo de Deus que vai conduzir você para que com autoridade você ministre sobre a sua casa.
Sim, apoie-se em Deus, porque é o Senhor que nos fará vencer, atravessando esse deserto, para celebrarmos juntos na grande vitória, para a glória de Deus. Meu irmão, não deixe que nada roube os bons pensamentos que a palavra de Deus coloca em seu coração. Não deixe que nada atrapalhe os bons pensamentos que o Espírito de Deus tem para você. Não deixe que a televisão, os noticiários, que pessoas deturpem. Exerça sua fé com a autoridade que vem do trono de Deus e ministra saúde sobre a sua casa. Ministra fé na sua casa. Ministra sobre o coração da sua família. Em nome do Senhor Jesus, eu quero orar com você. Ó bendito Deus, glorioso e eterno Pai, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Pai, Tu sabes quantas famílias correm atrás das farmácias e não conseguem encontrar as medicações. Quantas famílias estão ouvindo que não há vaga nos hospitais. Tu sabes, Senhor, quantas pessoas sem acesso a mesmo um plano de saúde. Mas, Senhor, a esperança do Teu povo não está no plano de saúde, nem no dinheiro e nem nas vagas dos hospitais. A esperança do Senhor, a esperança do Teu povo é o Senhor. E é neste momento, em nome do Senhor Jesus, que eu quero repreender a força deste vírus na casa daqueles que estão ligados neste momento. Aqueles que vão ligar posteriormente, estão agora ligando, Senhor, em nome de Jesus, com o poder do Teu Santo Espírito, Senhor. Ó Deus bendito, tem misericórdia. Dá vitória ao Teu povo, Senhor. Abençoa o Teu povo, Jesus. Ó Deus querido, em nome de Jesus, visita as crianças, os adolescentes, os jovens. Protege, Senhor Deus, os profissionais de saúde. Guarda-os de todo mal e todo perigo. Abençoa, Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu entrego nas Tuas mãos, em nome de Jesus, aquele que morreu na cruz por mim e por você, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe você, meu irmão. Creia, lança fora o medo, a insegurança, a solidão. A insegurança jamais voltará. O medo jamais voltará. A solidão nunca virá. E a dúvida jamais se instalará em seu coração. Creia. Deus te abençoe.